Oi, sétimo ano. Vamos fazer a correção do bloco 4. Então, vamos pegar a folha para vocês acompanharem com bastante atenção. Diversos humanistas, cristãos e não cristãos discordavam da Igreja Católica em vários aspectos, principalmente sobre as ideias de teocentrismo e geocentrismo. Fale sobre essas duas teorias. Teocentrismo, Deus como centro de tudo. Deus é o fundamento de todos os fenômenos do universo. Geocentrismo, Terra como centro do universo. Acreditavam que os demais planetas e o Sol giravam ao redor da Terra e que era criação de Deus. 2. Quais as ideias eram defendidas pelos humanistas? Explique cada uma delas. Então, entre as ideias defendidas pelos humanistas, eles acreditavam em um programa de estudo das humanidades. Então, eles estudavam matérias como poesia, gramática, história, filosofia, matemática e ética. E eles acreditavam também que era importante o conhecimento sobre os seres humanos, o desenvolvimento das capacidades individuais das pessoas e o respeito à liberdade de pensamento. 3. Um dos principais humanistas foi o italiano Leonardo da Vinci. Ele se interessava por muitas áreas do conhecimento. Descreva algumas das suas criações, né? E qual a importância para o mundo moderno. Então, Leonardo da Vinci se destacou nas pinturas com técnicas inovadoras, como a perspectiva e o esfumado. Na anatomia, acreditava que o pintor ou um escultor para ele representar as figuras humanas, ele também deveria ter um conhecimento na área de anatomia. E ele destacou também nas engenharias, né, civil e militar. Ele projetou alguns aparelhos e máquinas para diversos fins. Ele criou a máquina de fiar, para ajudar na fabricação de tecidos, o guindaste e projetou a bicicleta. E aí, o que acontece? Foi justamente através de tudo isso, e aí através da capacidade criativa que Leonardo da Vinci é considerado um gênio para toda a humanidade, né? Afinal de contas, quantas coisas ele inventou, criou e deixou aí pra gente. 4. Os estudiosos do Renascimento conseguiam avançar desenvolvendo 3 princípios que se tornavam fundamentos do método científico moderno. Fale sobre esses 3 princípios. Então, o primeiro deles, o raciocínio, que é a capacidade de tirar conclusões baseadas na razão, inspirada nos filósofos da Grécia Antiga. E eles privilegiavam um aspecto lógico na formulação do raciocínio, né? Baseado na visão da igreja. Ele era aceito pelos teólogos, mas não podia negar a fé. A observação da natureza, estimulando a busca de conhecimentos, a característica natural dos seres humanos. Experimentação. Um dos modelos de experimentação foi a verificação, que é a habilidade de se reproduzir um fenômeno. Assim, é possível formular uma teoria ou lei para explicar esse funcionamento. Os teólogos da Igreja Católica eram contra essa experimentação, ok? 5. Quem eram os mecenas? Eram os benfeitores das artes, da cultura e que faziam doações em dinheiro para os artistas, para manter a vida deles, né? A Revolução Cultural Renascentista expressa um conjunto de mutações históricas. Esclareça a importância das cidades e dos mecenas para o Renascimento na Itália. Então, as cidades elas tinham um grande comércio na época. Então, tinham comércio, instituições bancárias, as manufaturas. E aí, Veneza, Gênova e Florença eram grandes centros urbanos. E as famílias mais ricas viviam em constante disputa de poder nessas cidades e em outras também. Aí, consequentemente, o que acontecia? A burguesia, enriquecida com o comércio, também queria se destacar. E era a hora que apoiava esses artistas, os pensadores, para que eles pudessem trabalhar, né?
porque muito poucas pessoas valorizavam, somente os mecenas, tá? Explique a técnica de perspectiva usada na pintura renascentista. Então, a técnica ela era baseada em cálculos geométricos e matemáticos, criando um efeito em que os objetos de uma cena parecem estar em profundidades diferentes. Essa técnica foi aperfeiçoada e a pintura passou a ser considerada uma atividade intelectual. Questão 8. Pesquise quem foi Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Então, aqui eu resumi quem foi, né? Então, aconteceu durante o século XVI, diante das críticas à Igreja Católica, e ocorreram por diversos movimentos de reformas religiosas, né? Essas reformas ocorreram em diferentes países europeus, apresentando características diferentes, com movimentações semelhantes, tá? E aí, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era monge e ele criticava a corrupção da igreja, tá? E era contrário à venda de indulgências. O que é isso? São os perdões pelos pecados. Então, um exemplo. Eu pequei, vamos imaginar assim, eu roubei. Mas eu quero perdão. Eu ia lá no padre, naquela época, falava, olha, padre, eu pequei porque eu roubei. Aí o padre, não, mas você tem que pagar R$1.000, vamos dizer assim, para que você seja absolvido dos seus pecados. Então, isso era uma indulgência, tá? E aí as pessoas acreditavam, porque afinal de contas a Igreja Católica era pura, absoluta e plena naquela época, né? E eles acreditavam e as pessoas pagavam o valor em dinheiro para a igreja, achando que estava sendo absolvido dos pecados, tá bom? E aí Martinho Lutero, ele escreveu um documento com 95 teses, que contestava as práticas comuns da Igreja Católica. E aí essas teses, elas foram pregadas na porta da igreja e teve uma revolta muito grande em cima disso aí, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e façam a correção direitinho, tá ok? Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo!